Graça e paz, amados. Tudo certo? Vamos dar início ao culto essa manhã, agradecendo ao Senhor por mais esse dia, pelos cuidados, pelos livramentos que o Senhor teve conosco essa semana. Querido Pai, te agradecemos por esse dia, colocamos diante de Ti nossas vidas e pedimos perdão pelos nossos pecados. Abra a nossa mente e os nossos corações para receber a Tua palavra, Senhor. E tudo aquilo que for feito, dito aqui, Senhor, seja somente para Te glorificar, Te honrar e Te exaltar, querido Pai. Em nome de Jesus, agradecemos. Amém. Vamos ler Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de espírito. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas. Estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te com os meus olhos. Não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Amém? Amém. Bom dia, graças a Deus, igreja. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, capítulo 2. Amém? A palavra de Deus diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos, os vossos delitos e pecados, nos quais andades outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Irmãos, o que eu queria falar essa manhã é que não há nada que a gente possa fazer para ser salvo, se não crermos e nos arrependemos, e tudo isso não vem por nós, é dom de Deus. É pelo amor dele, é pela misericórdia dele. E como nenhum de nós iríamos buscar essa salvação, poderíamos, como é que a gente consegue ela? É através do Evangelho, escutando o Evangelho, buscando a palavra de Deus. E eu queria, irmãos, pedir que a gente venhamos começar a estudar mais as palavras, a palavra, as Escrituras, para que a gente possamos ter conhecimento.
Não para nos gabarmos, igual eu ouvi uma frase essa semana de Jonathan Edwards: não busque o conhecimento por causa dos aplausos ou para lhe capacitar a discutir com os outros, mas para o benefício de sua alma. E eu acrescento, para a gente poder levar a palavra para outras pessoas, seja no nosso trabalho, seja com algum vizinho, alguém que a gente encontrar, a gente saiba usar uma palavra, saiba como conversar com eles, conforme nos comportarmos. E em Efésios ainda, mais para completar, no versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então esse versículo é para complementar o que a gente tem falado já há bastante tempo. Nesse momento, irmãos, quero pedir para a gente fechar nossos olhos, em oração de confissão, vamos nos arrepender dos nossos pecados. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós chegamos nesse momento, ó Deus, para nos arrependermos, ó Pai, dos nossos pecados. Ó Senhor, o Senhor sabe de cada pedido, ó Pai, de cada confissão aqui, ó Pai, apresentada a Ti, Senhor. Ó Senhor, tenha de misericórdia de nós, ó Pai. Nos perdoe, ó Pai, pois nada poderemos fazer, ó Pai, para sermos salvos. Nada estava em nossas mãos, ó Pai, mas pela fé e graça de redenção da morte de cruz do Seu Filho Jesus, podemos ser salvos, ó Deus. Ó Senhor, obrigado por essa igreja, ó Pai. Obrigado por podermos ser livres, ó Pai, para cultuar o Teu santo nome, ó Deus. Ó Senhor, abençoe cada um aqui presente. Abençoe aqueles que não nos ouviram, Senhor. Abençoe a vida do pastor Estevão, ó Pai, que está à frente desse ministério. Ó Senhor, dê forças a ele, ó Pai, a sua família, ó Deus. Pois nós sabemos que a caminhada não é fácil, ó Pai. Ó Senhor, continue abençoando essa igreja, que ela continue sendo uma igreja bíblica, ó Pai. E alcance mais pessoas para estar junto dela, ó Pai. Ó Senhor, que tudo seja feito conforme a Tua vontade e o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém.
Glória
pela sua bondade, que nos segue todos os dias. Seguros
nesse momento a nossa amada Ana Marta. Eu faço sua voz em oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por mais esse dia, por nós estar aqui, ouvindo da tua palavra, louvando o teu santo nome. Obrigado, cuida das nossas famílias, das pessoas que não puderam vir, que estão ouvindo esse culto abençoado, Senhor. Abençoa a palavra que o pastor vai pregar hoje, Senhor Jesus. Obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 12. Livro de Mateus, capítulo 12, versículo 25 até o versículo 32. O rei, o filho de Davi, a resposta de Jesus. Estamos dando continuidade à exposição do livro de Mateus. E já estamos no capítulo 12 e falaremos hoje do versículo 25 até o 32. A palavra de Deus diz assim, versículo 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por que os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não lhe será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-ás isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem nesse mundo, nem no porvir. Amados, temos aprendido a olhar para as Escrituras, tendo em vista Cristo. A Escritura diz, João 5,39, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Temos visto também, em relação à Escritura, que nós temos que tentar descobrir o que o autor tentava comunicar para nós, o que ele tensionava comunicar para nós. Temos visto que a Escritura é a palavra de Deus. Como sendo a palavra de Deus, ele tem algo a nos dizer. Os autores, com a inspiração do Espírito Santo, reuniram palavras de modo a comunicar algo para nós. E o nosso desejo é nós verificarmos o texto, o contexto, para nós entendermos o que está sendo dito. Mateus terminou o capítulo 11, nos mostrando sobre a soberania de Deus, nos falando sobre a responsabilidade humana. E chegamos no capítulo 12, vimos anteriormente que esse texto aqui também se encontra em Marcos 3, versículo 22 ao 30, e Lucas 11, versículo 14 ao 23. Nós temos visto que Mateus está nos mostrando que Jesus é o Rei, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o filho de Davi, que Jesus é o filho de Abraão. A cada texto, a cada versículo que nós temos visto, temos lido, temos estudado, nós temos visto que Mateus está nos mostrando isso. Mateus nos fala sobre a vida de Jesus, sobre o ensino de Jesus, sobre a lei do governo de Cristo, sobre os sermões dos discursos de Jesus, sobre o Sermão do Monte, sobre o poder do governo de Cristo, sobre o comissionamento dos discípulos tendo em relação a Cristo. E aqui no capítulo 11 e capítulo 12, Mateus trata dos sinais do governo de Cristo e sua oposição. E temos visto que a cada dia a hostilidade e a oposição têm ficado maiores. Vimos também que é importante nós destacar que a ordem dos eventos, dos incidentes, é diferente daquilo que está tratado em Marcos e Lucas, porque Mateus organiza provavelmente por tópico e não por ordem cronológica. E hoje nós vamos falar sobre a resposta de Jesus, sobre a oposição e a blasfêmia dos fariseus. Gostaria, diante de nós fazermos isso, nós analisarmos o texto para ver o que está acontecendo aqui novamente. O ponto principal aqui é que Jesus está realizando milagres, Jesus está expulsando demônios, como nós vimos anteriormente. E isso mostrava, testificava que ele era o Cristo, que era o Messias. Esse ponto é muito importante, porque
Deus está iluminando, está mostrando para as pessoas quem é Jesus. Ele nos mostra que isso também está provocando reações diferentes entre a multidão, entre os líderes religiosos e até mesmo entre os parentes de Jesus, que nós vimos semana passada, que os parentes de Jesus, a sua mãe e os seus irmãos, queriam prender Jesus por acharem que ele estava fora de si. Vimos que a multidão o seguia, vimos que os fariseus e escribas afirmaram também, que é a resposta de Jesus acerca disso, que ele estava fazendo aquilo pelo poder de Beelzebu, que era o maioral dos demônios. Então nós estamos vendo, Mateus está nos mostrando a hostilidade e a reação do povo, a reação dos fariseus, a reação dos familiares de Jesus acerca do seu ministério. E agora nós veremos a resposta de Jesus à acusação que está no versículo 24. O versículo 24 diz assim: mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este não espere demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Antes de nós falarmos sobre essa resposta, eu quero analisar um ponto muito importante, que é no versículo 25. Versículo 25, o começo do versículo diz assim: Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos. Seria bom nós conhecermos os pensamentos também, não é? Você consegue conhecer os pensamentos das pessoas, ler o que a pessoa está pensando? Em alguns casos, por exemplo, na justiça, seria muito interessante, não é? Saber se alguém está mentindo, se alguém está forjando alguma coisa, não é? Se alguém está nos enganando. Mas nós não temos esse poder. Mateus aqui destaca isso daqui. Que Jesus, porém, conhecendo os pensamentos. E isso é muito importante nós entendermos tendo em vista as Escrituras. Muitas vezes nós não percebemos determinados detalhes que a Escritura nos mostra. Lembra que Mateus está nos mostrando que Jesus é Deus, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Davi. Para nós sabermos, nós temos que conhecer também os pensamentos das pessoas, e é necessário isso muito poder. É necessário um milagre. Quem é Jesus? Essa resposta ela muda aquilo que está escrito aqui. Se eu digo que Jesus era apenas um profeta, alguém que veio, como muitos judeus acham, um profeta maior, esse versículo aqui não faz muito sentido para essa pessoa. Porque para conhecer os pensamentos de alguém tem que ser Deus. Jesus Cristo possui duas naturezas distintas, divina e humana, únicas em uma única pessoa. Isso foi um debate gigantesco na história da igreja. Como que essas duas naturezas andavam juntas. Primeiro, a sua natureza divina é plenamente onisciente. O que é onisciente? Sabe todas as coisas. A segunda, a sua natureza humana possui limitações próprias da humanidade. Veja bem, como segunda pessoa da Trindade, Jesus, na sua natureza divina, ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Ele tem perfeito conhecimento e completo de todas as coisas, sejam passadas, presentes ou futuras. Mas em relação à natureza humana de Jesus, ao mesmo tempo que Jesus é 100% Deus, ele é 100% humano. É mais uma das coisas que é muito difícil de nós entendermos, porque a nossa mente é muito limitada. Como que Jesus pode ser 100% Deus e ao mesmo tempo 100% humano? É o que na Escritura nos mostra. Veja, mostra que Jesus se encarnou, assumiu a natureza humana completa. Jesus dormia? Ficava cansado? A Bíblia fala que ele tinha características essenciais da humanidade. Ele tinha corpo físico, ele tinha uma alma racional, ele tinha emoções, ele tinha limitações físicas e ele tinha capacidade de sofrer e de morrer. É o que nós lemos na Escritura. Em relação à sua natureza humana, Jesus voluntariamente se submeteu às limitações humanas. Ele podia pegar os seus discípulos e andar quilômetros com os anjos carregando eles, não é? Mas Jesus não fez isso. Nós vemos várias vezes ele caminhando por desertos, por lugares distantes, às vezes demorando dias, horas para chegar naquele lugar. E esse ponto é muito importante. A Escritura nos diz em Filipenses 2, 6 e 7, que sendo em forma de Deus, não considerou que ao ser igual a Deus era algo a quem devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens.
Isso significa que Jesus experimentou crescimento em sabedoria e conhecimento. Em Lucas 2,52 fala: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Jesus teve que estudar, Jesus teve que aprender a ler, Jesus teve que aprender a caminhar. Ele tinha todas as limitações que nós temos, limitações humanas. Ele foi um servo sofredor, passou todo tipo de tentação e dor, que é o ensino de Hebreus 4,15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Em alguns casos, demonstrou limitações de conhecimento também. Marcos 13,32 diz: mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Calvino, em suas Institutas, ele escreveu assim: pois nosso Senhor veio não apenas para ser revestido de nossa carne e de nossa alma, mas também para fazer com que a sua própria experiência desses sentimentos humanos se tornasse uma garantia de sua plena redenção de nossa humanidade. Nós jamais poderemos dizer que Jesus não sabe o que nós estamos passando. Ah, Senhor, tu não sabe a dor que eu estou sentindo. Tu não sabe como é ficar dessa forma. Nós podemos falar isso para Jesus? Não, ele sabe perfeitamente, porque ele viveu por isso. Mas, irmãos, há uma comunicação também de atributos entre as duas naturezas de Cristo, mas sem confundir ou sem misturar essas naturezas. Assim, enquanto algumas ações e conhecimentos são atribuídos à pessoa de Cristo como um todo, a distinção entre as naturezas ela é mantida. Lembra, é algo miraculoso. É algo que a nossa mente não consegue compreender. E aqui Mateus destaca um atributo divino de Deus. Jesus deixou de ser homem naquele momento ali? Ele continuou sendo 100% homem e 100% Deus. Mas aqui o propósito de Mateus é nos mostrar que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, que Jesus é Deus. Não podemos deixar de observar esses valiosos ensinos da Escritura, porque no verso 25 diz: Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos. E agora nós vamos para a resposta de Jesus. Primeiro, a unidade de visão. Quero ler o versículo 25 e 26 que diz assim: Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás espere Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá a seu reino? Jesus utiliza uma metáfora muito fácil de ser entendida. Jesus inicia expondo a lógica de que um reino dividido contra si mesmo não vai resistir, não vai se sustentar, não vai se manter. Vamos montar um reino aqui onde todo mundo luta por uma causa. E nós vamos, o irmão Juninho coloca um tijolo, eu vou lá e tiro o tijolo. A irmã Miriam vai lá e coloca um tijolo em outro lugar, a irmã Marta vai lá e tira aquele tijolo. Vai se manter esse reino? Vai se manter essa estrutura? Não vai. Não há como ser sustentada essa estrutura, esse reino dessa forma. Isso é uma verdade universal, aplicável a todos os reinos humanos quanto ao reino de Satanás. Se Satanás está expulsando a si mesmo, ele está destruindo o seu próprio reino, o que é um absurdo. O argumento aqui, veja, é que qualquer reino, qualquer cidade, qualquer casa que desenvolva briga interna se destrói a si mesmo. Não precisamos ir longe, é só olhar a realidade da nossa nação. Cada um puxa para um lado. Todo mundo tem interesses. E ninguém luta realmente para que essa nação seja melhor. A não ser o povo de Deus, que luta pelo reino de Deus. John Bradus, ele escreveu um texto assim, da seguinte maneira: o príncipe dos demônios expulsar seus súditos seria praticamente o mesmo que expulsar a si mesmo, uma vez que eles estariam fazendo o seu trabalho. Faz sentido? O diabo envia seus demônios e vai lá e expulsa eles. É isso que Jesus está dizendo aqui. E nós vemos que muitos reinos divididos, que foram divididos, não subsistiram, não se manteram. Aonde está o Império Romano?
Acabou. As lutas internas, a fragmentação política, a falta de coesão levaram à queda de uma das maiores potências da história, que era o Império Romano. E é isso que Jesus está nos mostrando aqui. E outra coisa que nós aprendemos aqui com esse texto e o apóstolo Paulo também combateu, é o sectarismo e a divisão na igreja. Em 1 Coríntios 3, 4 a 9, não precisa ler, diz assim que uns falavam que era de Paulo, outros falavam que era de Apolo. Lembra desse texto? Mas o apóstolo Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Uns são do Estevão, outros são do Juninho, outros são do Josué, outros são... Vai criar o quê? Divisão, sectarismo. Todos nós somos do cabeça que é Cristo. O crescimento da igreja vem de Deus. E no versículo 9 fala, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Nós pertencemos a Cristo. E esse ensino aqui de Jesus é muito valioso para nós também. O segundo está no versículo 27, que é a autocondenação dos acusadores. Veja o que está escrito: se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Agora Jesus se volta contra os fariseus, apontando que se ele expulsa demônios por Beelzebu, então eles têm que explicar por que seus seguidores também expulsam demônios. Vocês fazem a mesma coisa. Por que vocês me acusam? Os vossos filhos aqui quer dizer o seu povo, os seus seguidores, que é o judeu, ou aqueles instruídos pelos fariseus. Jesus estava evidenciando a hipocrisia, evidenciando a inconsistência dos fariseus. Eles estavam acusando Jesus de algo que eles estavam fazendo. Jesus utiliza um argumento lógico para fazer isso. O Carso ele afirmou o seguinte: o argumento de Jesus é ad hominem. Ele diz: seus filhos expulsam demônios de vez em quando, e se eu faço isso de maneira tão poderosa que grande dano é causado ao reino de Satanás. Portanto, se eu causo tanto dano ao reino dele por meio das expulsões de demônios, que realizo pelo poder de Satanás, então por quem seus filhos expulsam os demônios? Ad hominem significa uma forma de argumentação que visa mostrar a inconsistência ou hipocrisia no oponente, sem necessário refutar diretamente a posição deles. Quer dizer assim, Jesus atacou os fariseus, mostrando a inconsistência deles, mostrando a hipocrisia deles. É como eu estivesse julgando o irmão Juninho, por exemplo, de uma coisa que eu também faço. Isso significa que no caso dos fariseus, os filhos deles, os seguidores deles, também expulsavam demônios. Jesus está mostrando que o povo judeu, os seguidores de fariseus, também faziam isso. Eles estavam reivindicando a capacidade de expulsar demônios, mas não eram acusados de fazer isso por Beelzebu. Jesus está dizendo, por que só eu? E eu quero destacar duas coisas aqui nesse momento. Primeiro é o poder e a eficácia de Jesus. Jesus destaca que ele expulsa demônios com um poder muito maior, muito eficaz, causando grande dano ao reino de Satanás. Isso demonstra que suas ações não poderiam ser pelo poder de Satanás. Como nós falamos anteriormente, Satanás não trabalharia contra si mesmo ainda mais dessa forma. Imagina, nós estamos construindo um prédio, vamos lutar contra nós mesmos, vai lá e tira toda a estrutura do prédio. O que vai acontecer? Vou ter que levantar todo o prédio de novo. Se eu quero destruir a estrutura da minha casa, o que eu faço? Eu quebro um vidro, né? Olha, jogaram uma pedra no meu vidro. Diferente de eu lá e quebrar as paredes embaixo. Tirar os alicerces da minha casa. Isso mostrava, o segundo ponto, a inconsistência dos fariseus. Se os fariseus aceitam que seus seguidores ou filhos expulsam demônios sem questionar a origem do seu poder, então eles são inconsistentes e hipócritas ao acusar Jesus de agir pelo poder de Beelzebu. Jesus mostra que a lógica dos fariseus é falha.
Se a expulsão de demônios realizada pelos filhos dos fariseus é legítima, a expulsão feita por Jesus pelo poder do Espírito Santo é ainda mais legítima. E aí nós chegamos no versículo 28, que é o poder do Espírito Santo. É interessante porque nós começamos a falar sobre os dons do Espírito Santo recentemente. E parece que foi até planejado, né? Mas não foi. Foi, na verdade, o Senhor que planejou. Terça-feira nós falamos sobre quem é o Espírito Santo. E agora nós vamos falar sobre o poder do Espírito Santo. Veja o versículo 28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Jesus afirma que ele expulsou demônios por qual poder? Pelo poder do Espírito Santo. Este era um sinal de que o reino de Deus já chegou. Perceba, tem muitas pessoas ainda que estão esperando que o reino de Deus apareça, não é? Um dia Jesus virá e vai reinar sobre essa terra. A Bíblia fala que o reino de Deus já estava, já tinha chego através do Messias. Esse sinal ele evidenciava que era chegado o reino de Deus sobre vós. A presença e as ações de Jesus são a manifestação do reino messiânico prometido. Veja alguns pontos. Primeiro, a obra do Espírito Santo. Jesus declara que ele expulsava demônios pelo Espírito de Deus. Isso é uma demonstração clara do poder divino e da presença ativa do Espírito Santo em seu ministério. Essa afirmação ressalta a unidade da Trindade. Lembra que nós falamos recentemente sobre a Trindade? Pai, Filho e o Espírito Santo. Eles agem em cooperação. E aqui nós estamos vendo a cooperação entre o Filho e o Espírito Santo na obra redentora. Segundo, a chegada do reino de Deus. A expressão, então, chegou a vocês o reino de Deus, significa que com a vinda de Jesus e suas obras poderosas, o reino de Deus está presente e ativo no meio do povo. Nós estamos vendo Mateus falando sobre isso desde o começo. Jesus é o rei, o reinado de Jesus, as leis, o poder de Cristo. Isso é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento sobre a chegada do Messias e da inauguração do reino de Deus. Calvino ele afirmou que por essa passagem Cristo nos ensina que o reino de Deus é renovado e que o Espírito de Deus está presente e está atuando. Alguém tem alguma dúvida se que o Espírito de Deus está presente e está atuando aqui no ministério de Jesus? E aí chegamos no versículo 29. Jesus vai falar uma parábola do valente. Ele fala assim: ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo e então lhe saquear a casa? Algumas versões dizem a casa do homem valente ou entrar na casa do homem forte. A NVI fala o homem forte. Quem que é esse homem valente e homem forte que está escrito aqui? Satanás. O homem forte, o homem valente dessa parábola é a representação de Satanás. Como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Satanás é descrito como um ser poderoso que guarda seus bens. Que bens são esses? São as pessoas sob a sua influência e sob o seu controle. Jesus usa a metáfora do valente para ilustrar a necessidade de primeiro subjugar Satanás, primeiro amarrar Satanás, antes de libertar os seus cativos. Jesus é aquele que tem poder para amarrar o valente e libertar os cativos. Irmãos, esse amarrar aqui que o versículo está nos mostrando, ele representa a vitória de Jesus sobre Satanás. Algumas pessoas ainda estão esperando a vitória de Jesus sobre Satanás. Mas a Bíblia nos mostra que Jesus primeiro venceu Satanás no deserto. E agora está expulsando os seus demônios. Jesus demonstra que já amarrou o valente e que Satanás é impotente para impedir a vinda do homem. Perceba, Satanás não está aparecendo mais. Ele vai aparecer só lá na cruz. Mas ele não aparece mais. Ele manda os seus demônios, mas os seus demônios não têm tanto poder assim. E muitas vezes ele diz assim: o que tu quer comigo? Ainda não é o tempo de você vir até mim.
Amarrar Satanás também é um símbolo da era messiânica. Apocalipse 20, versículo 2 diz assim: e ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu. E o amarrou por 1000 anos. Quando que isso aconteceu? Quando Jesus estava aqui, ó. Algumas pessoas ainda esperam que isso aconteça. Mas se nós olharmos para a Escritura, Colossenses 2,15 fala: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A morte e a ressurreição de Jesus causou a derrota de Satanás e o prendeu por 1000 anos. Jesus, com sua morte e ressurreição, despojou os poderes e autoridades, triunfando sobre eles. Calvino, em seu comentário sobre Mateus, ele afirma que aqui Cristo declara que ele não poderia expulsar demônios a menos que tivesse primeiro subjugado Satanás. Portanto, ele claramente prova que pelo fato de expulsar os demônios, ele havia obtido a vitória sobre Satanás, e que o reino de Deus havia sido erguido e estabelecido entre eles. Esse é o ponto aqui da Escritura. É isso que Jesus está mostrando aqui, é isso que Jesus está dizendo aqui, que ele é o rei vitorioso. E aí chegamos no nosso quinto ponto, que é a neutralidade impossível. Olha para o versículo 30 o que diz: quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Jesus está deixando muito claro que não existe terreno neutro em relação a ele. As pessoas, eu tenho uma amizade legal com Jesus, o cara lá de cima. O que Jesus está dizendo aqui? Que não existe neutralidade. Ou nós somos de Cristo ou nós não somos. Quem não está com Jesus está contra ele. Esta é uma chamada à decisão e à lealdade exclusiva. A força do versículo 30 é direta. Em nosso relacionamento com Jesus não pode haver neutralidade. É importante nós vermos isso, porque João 14,6 diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não diz eu sou um dos caminhos, uma das verdades e uma das vidas. Veja, não existe neutralidade em relação à Escritura. Ou nós estamos em Cristo ou nós não estamos. Ou nós obedecemos a palavra de Deus ou nós não obedecemos. Em relação a algumas questões também, pessoas, a neutralidade é possível, não é? E em alguns casos até é sábio da nossa parte nós estarmos neutros em algumas situações. Mas na grande batalha, que é do versículo 25 ao 29, a neutralidade é impossível. A declaração do reino e as exigências de Jesus são tão exclusivistas que ser indiferente a ele ou permanecer apático em relação a ele é estar do lado dos que não confessam que ele é o Messias que traz o reino de Deus. E há um destaque aqui. Ele destaca que ele é o Cristo. O versículo 30b diz: e quem comigo não ajunta, espalha. Jesus é aquele que colherá nos últimos dias, que é uma função que o Antigo Testamento regularmente atribui a Deus. Esta afirmação de Jesus no verso 30 dificilmente foi dirigida apenas para os seus oponentes ou apenas para os fariseus. Lembra que tem uma multidão ali junto com ele. Temos que ter em mente que Jesus falou para essa multidão. Porque todo mundo está ali assistindo aquilo que Jesus está falando, dizendo: não tem nada a ver comigo, eu estou aqui sentado na minha. O que Jesus diz para eles? Vocês não podem ficar aí, vocês não podem ser neutros. Ou vocês estão comigo, ou vocês estão contra mim. Porque muitas pessoas falavam, deixava quieto, né? Eu não vou me meter nessa história. É briga entre eles, eu não vou fazer nada. E Jesus diz no versículo 30, quem não é por mim é contra mim. Então se o povo deveria tomar uma posição, tomar uma decisão de que lado estava. Essa é uma forma de declaração, serve como repreensão para os fariseus e como advertência para a multidão questionadora, de que não seguir a Jesus de todo o coração é tão perigoso quanto a total oposição. Assim é para aqueles que se dizem de Jesus.
Se você não segue Jesus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, você não segue Jesus. É isso que Jesus está dizendo. Muitas pessoas dizem, não, eu até às vezes eu vou na igreja. Jesus tem algumas coisas que eu tenho umas dúvidas assim, mas não tem problema, né? Qual dúvida que tu tem? Será que Jesus é Deus? Isso não é dúvida. Isso quer dizer que ainda o Espírito Santo tu não é salvo. Tu tem dúvida que Jesus é Deus. Nós temos que ter convicção. É só nós olharmos a Escritura, lemos a Escritura, foi algo que o irmão Juninho falou, nós precisamos ler as Escrituras. Nós não podemos ficar neutros. E é isso que nós temos aprendido. Mateus, ele escreveu o seu livro para nos mostrar que Jesus é o Senhor. É interessante porque nós temos visto que qual frase que Mateus escreveu aqui, que Mateus falou, que mostra algo que ele disse em todo o seu livro. Nada. Não tem nada falando que e Mateus disse tal coisa. Não tem. Marcos, Lucas, João não fala nada sobre algo que Mateus falou. Por quê? Porque o foco é Cristo. Irmãos, eu quero trazer uma aplicação para nós, que ninguém pode ficar em cima do muro em relação a Cristo e aquilo que Ele é. Nós temos visto e temos aprendido isso. A mensagem do reino traz a possibilidade de vencer o mal, e todo aquele que fala em abraçar essa mensagem aceita os caminhos do mal. Não há meio termo. Amados, a lei de Deus não tem meio termo. Não matarás. Que é não assassinarás. Ponto final. Não terás outros deuses diante de mim. Exceto se você quiser. Não tem. Ponto. Acabou. Não pode. Ponto final. Não pode haver neutralidade. Eu quero contar uma história, mas essa história, irmãos, não é teológica. Não é para você levar para a tua vida como se fosse da Bíblia. É só para nós entendermos uns detalhes. Eu não quero que tu leve isso como dizer, a Escritura diz isso. Não. A Escritura não diz isso. São coisas da nossa cabeça. A história do homem que ficou em cima do muro. Talvez você já tenha ouvido essa história. Não está na Bíblia. Era uma vez um homem que não conseguia decidir se seguia a Deus ou viver para si mesmo. Ele passou a vida em cima do muro sem se comprometer com nenhum dos lados. Um dia ele teve um sonho, e ele comeu uma feijoada, e que ele estava num grande campo. De um lado estava Jesus, chamando as pessoas para segui-lo, do outro estava Satanás, chamando as pessoas para se juntarem a ele. No meio do campo havia um muro, e que o homem escolheu ficar em cima do muro, sem se decidir para que lado que ele iria. Enquanto ele estava em cima do muro, ele observou as pessoas se decidirem. Algumas foram para o lado de Jesus, enquanto outras foram para o lado de Satanás. Ele se sentia seguro em cima daquele muro, pensando que não precisava escolher, pois o muro era um lugar neutro. De repente, tanto Jesus quanto Satanás e seus seguidores desapareceram do campo e o homem ficou sozinho. Após algum tempo, Satanás voltou ao campo, olhando ao redor como se estivesse procurando algo. Ele viu o homem em cima do muro e com um sorriso disse, aí está você, venha comigo. Surpreso, o homem respondeu, mas eu não escolhi você. Eu escolhi ficar em cima do muro. Satanás riu e disse, o muro é meu. Quem está em cima do muro já me escolheu. Não está na Bíblia, irmãos. O que essa história quer dizer? Que não existe neutralidade em questões espirituais. Não há opção real. É por isso que o diabo muitas vezes deixa as pessoas viverem da forma que elas desejam viver. Porque para ele não faz diferença. Por que o diabo ataca os filhos de Deus? Busca trazer problemas, aflições para os filhos de Deus. Porque o restante é dele. Ele não precisa fazer nada. Já é dele. As pessoas que não tomaram uma decisão definitiva pelo Senhor são dele. No contexto cristão, Jesus deixa claro que não existe terreno neutro. Ou somos de Cristo ou não somos. Ou vivemos para Ele ou contra Ele. Muitas pessoas, não. Até vou na igreja, né? Mas não precisa mais que isso, né? Não é o que Jesus falou.
Jesus falou que nós temos que buscar o reino de Deus, nós temos que focar nas coisas do Senhor em primeiro lugar, nós temos que ler a Escritura, nós temos que aprender a Escritura, nós temos que estudar a Escritura, nós temos que orar em todo o tempo. Isso é terreno neutro? Não. E se nós não fazermos isso, nós vamos pagar por causa disso. Há um preço por causa disso. E aí chegamos no versículo 31 e 32. Talvez seja um dos mais difíceis nesse nosso texto. Diz assim: por isso vos declaro que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse mundo, nem no porvir. Jesus ensina aqui que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável. Esse pecado é uma rejeição deliberada e consciente do testemunho do Espírito Santo acerca de Cristo, atribuindo as obras do Espírito ao diabo. É o contexto aqui, não é? Denominar a obra do Espírito de Deus de obra de Satanás envolve a rejeição explícita, voluntária e decisiva de toda a pessoa divina que unicamente pode trazer ao arrependimento. Olhe para o nosso texto. Os fariseus estão vendo, de certa forma eles estão sendo iluminados, há uma luz na direção deles, mostrando quem é Jesus. Eles estão vendo cada detalhe, estão vendo as obras, e essas obras testificam que Jesus é o Messias. E eles fazem daí de maneira explícita, voluntária e decisiva, deliberada, e falando que é uma obra de Satanás. Veja, algo consciente. Eles estão sabendo exatamente o que eles estão fazendo. Essa rejeição contínua e final da obra do Espírito Santo impede a pessoa de receber perdão. Veja, a blasfêmia imperdoável especificada aqui é o ato de deliberadamente ou intencionalmente atribuir o poder da obra de Jesus, a qual é cheia do Espírito Santo, à obra de Satanás. Isso equivale a igualar o supremo bem espiritual ao supremo mal espiritual, evidenciando assim um coração duro, um coração de pedra. Ele estava entre nós, mas agora não está mais. Agora ele fala mal da igreja. Agora ele luta de todas as formas contra a igreja, mas de maneira totalmente hostil. E se você falar de Jesus, é capaz dele te bater. É isso que está dizendo aqui. Ele é incapaz de ser perdoado porque é inapto em arrependimento e fé. Não é aquela pessoa que está lá no mundo. E eu quero trazer esse detalhe aqui. A questão da blasfêmia do Espírito Santo tem muitos pontos de vista e muitas vezes controversos. Mas eu gostaria de analisar alguns pontos. O que não é blasfêmia com o Espírito Santo? Primeiro, não há incredulidade final. O Billy Graham ele afirmou que a blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição total e irrevogável de Jesus Cristo até a morte. Isso não é blasfêmia com o Espírito Santo, tendo em vista aquilo que está escrito aqui. Mas se nós olharmos para as palavras de Jesus, nós vamos ver que é outra coisa. Ainda que a incredulidade persistente final conduza também a essas consequências, não explica adequadamente a advertência de Jesus no que se refere à blasfêmia contra o Espírito Santo. Alguém pode viver a vida inteira incrédulo e o que vai acontecer com essa pessoa? Será condenado. Ponto. Mas não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Segundo, não é rechaçar por um tempo a graça de Deus. Muitos vivem na ignorância, muitos vivem na desobediência por muitos anos. E depois se convertem. Nós temos exemplos na Escritura. O apóstolo Paulo, os irmãos de Jesus, que nós vemos, que perseguiram em certo tempo Jesus e seus ensinos, por algum tempo até nós rejeitamos, ignoramos, desobedecemos o Senhor. Rejeitamos o Senhor, mas nós fomos encontrados por Ele e fomos salvos, nos arrependemos. Não é a negação de Cristo. Pedro negou Jesus. Jesus disse que quem blasfemasse contra o Filho seria perdoado. Versículo 32. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse mundo, nem no porvir. Então não é a negação de Cristo.
Porque muitas vezes em nossa vida nós podemos ter negado Jesus, trocado Jesus, mas o Senhor nos perdoou. Não é a negação da divindade do Espírito Santo também. Você crê que ateus e testemunhas de Jeová possam ser salvos pelo Senhor? Sim. Podem ser salvos pelo Senhor. Porque eles podem ser resgatados, eles podem ser salvos pelo poder de Deus. Só que acontece, eles não creem que o Espírito Santo seja divino. Mas mesmo assim, eles podem ser salvos pelo Senhor. Eles não cometeram blasfêmia contra o Espírito Santo. E nós já vamos explicar por quê. Não é a mesma coisa que pecados contra o Espírito Santo. Por exemplo, entristecê-lo, em Efésios 4:30, apagá-lo, em 1 Tessalonicenses, resistir-lhe, Atos 7, mentir para ele, Atos 5:3, e tem um caso que a pessoa morreu. Por que morreu? Porque não se arrependeu, e é para mostrar o poder de Deus. Mas ele podia ter se arrependido. Não é também a queda dos salvos. Uma vez que alguém é salvo, nós temos aprendido que é salvo. Se é salvo pelo Senhor, é salvo para sempre. Olhando para a Escritura, nós vemos que é impossível que um eleito, um salvo, cair permanentemente e perecer. Filipenses 1:6, estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia do Senhor. Aquele que tem sido, pelo Espírito, convencido do pecado e agora crê na verdade, é impossível que se perca. Por quê? Olhe para a tua vida durante a semana. Quantas vezes nós ficamos desanimados? Senhor, esse hoje nem vou, cansado. Mas daí o Espírito Santo fica tocando o coração, tocando o coração, tocando o coração. Então, Senhor, me perdoa. Estou meio desanimado essa semana. A gente não permanece daquela maneira. Existe um texto de Hebreus 6:4-5 que não se refere aos salvos, mas aos que deliberadamente, decididamente rejeitam a graça e por isso estão incluídos no pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora vamos dizer o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfemar significa injuriar, caluniar, difamar, falar mal. A blasfêmia contra o nome de Deus era um pecado imperdoável no Antigo Testamento. Levítico 24. Quem pecasse por ignorância trazia oferta pelo pecado, mas aquele que pecava deliberadamente era eliminado, cometia um pecado imperdoável. Irmãos, esse é o detalhe. Tem pessoas que pecam porque são ignorantes. Não sabem. Por exemplo, a pessoa ela se tornou, que era o caso do ateu. A pessoa se tornou ateu agora, lá atrás ela não conhece ainda. Por isso que muitas vezes é uma perda de tempo nós debatermos com essas pessoas. Porque tu vai dar luz para ela e muitas vezes ela vai cometer o pecado dele. Então é melhor nós falarmos do Evangelho, as verdades do Evangelho. Falarmos do Evangelho de Jesus. Que daí o Senhor pode salvar essa pessoa. Ainda que o ocultismo e o satanismo forneçam um contexto de alto risco para o cometimento do pecado imperdoável, caso ocorra a blasfêmia radical, ainda pode ser perdoada porque ela foi cometida na ignorância, por aqueles que ainda não foram iluminados pelo Espírito Santo. Agora é diferente daqueles que fazem parte da igreja de Jesus. Aqueles que cantam, aqueles que tocam, aqueles que participam, aqueles que ouvem a palavra e de repente em um momento dizem, eu não aceito mais o Senhor, eu não creio que Deus exista. A pessoa se trancou totalmente, ela foi iluminada de certa forma pelo Espírito Santo. Como nós falamos, ela conhece as coisas de Deus. Ela sabe. Tu acha que ela vai voltar? Não vai voltar mais. Diferente do desviado que muitas pessoas falam. Desviado é que nem Pedro. Comete o pecado, às vezes se afasta, mas daí o Espírito Santo traz de volta. O desviado é que nem Davi. Pode cometer pecados hediondos, mas o Espírito Santo faz com que ele volte. Ele é transformado. A blasfêmia contra o Espírito Santo é uma atitude consciente, decidida, intencional, de afirmar que o poder que age em Cristo não é o Espírito Santo, mas Satanás. Essa blasfêmia é imperdoável porque os que a cometem dizem que Jesus é ministro de Satanás, que a fonte do seu poder não é o Espírito Santo, mas Beelzebul. É imperdoável porque rejeitam o Espírito Santo e a Cristo, dizendo que o Salvador é ministro de Satanás. Veja, o pecado é imperdoável porque ele é consciente, é intencional e deliberado. Olhe para os fariseus. Eles viram aquilo que Jesus está fazendo. Eles viram as obras. As pessoas perguntaram, será que não é esse o Cristo? Será que não é esse o Messias?
E o que eles falavam? Intencionalmente, consciente, deliberadamente, eles falaram não. É poder de Satanás. Esse pecado constitui uma irreversível dureza de coração. O pecado imperdoável é uma espécie de apostasia total. Os fariseus ficaram durante 3 anos perseguindo Jesus para matá-lo. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é um pecado de ignorância, não é por causa da falta de luz, mas que uma pessoa será perdoada, precisa ser arrependida. O perdão precisa ser desejado. Quem cometeu esse pecado nunca terá perdão. A igreja pode orar por ele, mas ele nunca terá perdão. E tem até um texto que fala que a igreja nem deveria orar por ele, porque ele cometeu um pecado de morte. Para entendermos resumidamente, quais são as características da blasfêmia contra o Espírito Santo? Um cristão pode cometer um pecado contra o Espírito Santo? Um salvo pelo Senhor pode cometer um pecado contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo? Não. Porque Deus nos deu um novo coração. Deus nos deu uma nova vida. Nós podemos muitas vezes errar, falhar, entristecer, como a palavra diz, no Espírito Santo, mas jamais blasfemar contra ele. Primeiro, é rejeição deliberada e consciente, é a característica. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um ato intencional e consciente de rejeição da verdade revelada pelo Espírito Santo. Isso vai além de uma simples incredulidade ou uma dúvida momentânea, mas uma resistência obstinada e contínua à obra do Espírito Santo. Tem vídeos na internet sobre isso, que mostram pessoas dizendo que Jesus não é o Senhor, que Jesus era filho do diabo, filho de Satanás, de ex-pastores. Uma vez o irmão Juninho até me passou um vídeo de pessoas que se diziam pastores. Falam que o apóstolo Paulo era um falso profeta e mostram que ele era filho de Satanás, era filho do diabo. Aquilo que ele fazia era obra do diabo. Veja, isso é apostasia total. Não tem mais como a pessoa voltar. Ela já esteve do lado de cá, mas ela preferiu o lado de lá. E ela faz isso de forma consciente. O segundo é a atribuição maliciosa. No contexto de Mateus 12, os fariseus atribuíam os milagres de Jesus feitos pelo poder do Espírito Santo a Beelzebul, príncipe dos demônios. Essa atribuição maliciosa de uma obra claramente divina ao diabo caracteriza a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Eles sabiam, eles tinham a escritura na mão para ver que era a obra do Senhor. Terceiro, imperdoabilidade. Esse pecado é imperdoável não porque esteja fora do alcance da graça de Deus, mas porque é um estado de coração tão endurecido que a pessoa nunca vai se arrepender. Ela foi, semana passada que o irmão Juninho leu, ela foi entregue ao seu próprio coração. E ela cada dia mais vai ficar pior. A persistente recusa da obra do Espírito Santo em revelar Cristo torna a pessoa incapaz de receber perdão. Para concluirmos, irmãos, Mateus 12, 30, do versículo que nós lemos, versículo 25 ao 32, nos alerta sobre a gravidade da blasfêmia contra o Espírito Santo e nos chama a um profundo respeito e reverência pela obra de Deus. Isso traduz uma série de aplicações práticas que nós vimos em relação à igreja, em relação às nossas vidas. A primeira que nós temos que sempre ter em mente é a seriedade do pecado. O pecado é uma coisa séria e é sempre contra Deus. As pessoas, não, eu cometi um pecado contra a irmã Marta só. Não. Antes de o pecado ser contra a irmã Marta, é contra Deus. Toda iniquidade é contra o Senhor, é contra Deus. É o desdenhar da sua graça, das suas leis, da sua palavra. Jesus nos mostra ainda sobre o grande temor que nós devemos ter acerca da pessoa do Espírito Santo, porque Ele é santo. Nós precisamos conhecê-lo para saber quando é Ele agindo e quando não é. Nós estamos falando na terça-feira sobre isso. Porque nós temos que ter muito temor, ao ponto de nós entendermos de quando que é o Espírito Santo agindo ou não. Porque é tão grave quanto atribuir a Satanás as obras do Espírito, é atribuir ao Espírito as obras que Satanás está fazendo. É a nova versão, não é? Muitas pessoas falam, olha o Espírito Santo agindo, mas parece mais um terreiro.
totalmente diferente do que o cristianismo mostra. John MacArthur escreveu assim: a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável porque é uma rejeição deliberada, final e consciente da obra do Espírito Santo na revelação de Cristo. No contexto moderno, especialmente em alguns círculos pentecostais e carismáticos, é crucial discernir cuidadosamente as alegações de manifestação do Espírito Santo para evitar atribuir falsamente ao Espírito Santo obras que não são dele, ou pior ainda, atribuir ao diabo as obras que realmente são do Espírito Santo. Nós temos que cuidar da unidade e a proteção da igreja. Nós precisamos estar unidos de modo a proteger a unidade da igreja contra divisões, contra falsas acusações, cultivando um ambiente de amor, perdão e compreensão mútua e olhando sempre para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Colossenses 1, 16 e 17 diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Pai, te agradecemos por mais esse dia na tua casa, Senhor, por mais essa manhã aqui na tua presença. Te louvamos, Senhor, e te bendizemos porque tu és Deus. Tu tem nos ensinado, tu tem nos capacitado, tu tem nos exortado, nos corrigido, Senhor, e tu tem estado conosco, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor, perdoa as nossas falhas, que possamos sempre estar em tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos passar para a ceia do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Coríntios, capítulo 11, versículo 23. A palavra de Deus diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Gostaria de chamar o irmão Juninho para nos ajudar hoje a entregar, a passar a ceia do Senhor. Irmãos, antes do irmão Juninho passar, nós precisamos entender o contexto, o que é a ceia do Senhor. Nós temos visto sobre isso. A ceia do Senhor, ela foi ordenada, ela foi instituída por Cristo. Ela é um memorial para a nutrição espiritual e para o nosso crescimento da graça. Entendemos que é um meio da graça do Senhor também. E para que nós possamos participar, a Bíblia nos fala que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. Devemos ter uma consciência tranquila, porque muitas vezes, até o texto diz no versículo 30, que por causa disso, por as pessoas não entenderem a ceia do Senhor, para as pessoas não se arrependerem dos seus pecados, muitos estão fracos e doentes, e muitos estão mortos, porque são muitos daqueles que dormem, que não estão conscientes daquilo que estão fazendo. Que Deus continue tendo misericórdia na nossa vida. Antes do irmão entregar, eu gostaria que a irmã Rosane fizesse uma oração. Pai maravilhoso, Paizinho querido, nós te louvamos e te bendizemos nesta manhã maravilhosa, Pai. Obrigado por esse momento tão precioso, onde estamos reunidos no Teu nome, Senhor. E sentimos a Tua presença gloriosa neste lugar. E que a Tua palavra cada vez mais venha falar aos nossos corações, Pai. Que o Senhor venha cada vez mais iluminar o nosso entendimento, Senhor.
e que nós podemos cada vez mais se aproximar de Ti, desejar em conhecer a Tua palavra, te conhecer melhor. Obrigada, Senhor. Abençoa neste momento onde estamos ceando, Senhor, onde estamos em comunhão contigo, Pai querido. Abençoa em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que através deste ato haja temor nos nossos corações, nas nossas vidas, e que nós podemos cada vez mais, Senhor, a nos aproximarmos de Ti, em nome de Jesus. Amém. Se for participar, fica de pé. Deus, meu Pai, obrigamos a Deus, estarmos ali nesse momento, Pai. Obrigado. Pai, estarmos sendo, ó Deus, para fazer como o Senhor nos ensinou. Ó Senhor, nos entendemos, ó Deus. Sim. Temos em Ti, ó Pai. Toda honra e toda glória somente a Ti, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos comer e beber. Obrigado, Deus, por cada pessoa que está aqui, Senhor. Sim, a bênção sobre elas, meu Pai. O Senhor conhece cada coração que está aqui, sobre as necessidades, sobre os desejos, Senhor. Que o Senhor os abençoe. Amém. Senhor.
Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.